Essa semana estaremos falando pontos tão fortes e preciosos e essenciais para que possamos caminhar com o pé direito no ano de 2020, amém? E eu sei que Deus tem coisas fantásticas, extraordinárias para essa igreja. Nós temos muitas coisas ainda, frutos para colher ainda no ano de 2020, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de falar nesse momento sobre o tema, né? Servindo ao Senhor com alegria. E no decorrer desse tempo, gente, eu percebi assim que há muitos livros nos dias de hoje, né? Assuntos, você pode procurar vastos sobre a questão de serviço e voluntariado. É muito material que a gente acha. Livros no Kindle, a gente acha outros livros lá, né? Também escritos, que a gente fala, literaturas, escritos na internet, blogs falando sobre a questão de voluntariado e serviço. Nós achamos muitas coisas, muitos materiais. Eu poderia até falar sobre algum deles, mas o que eu gosto mesmo de falar é da minha vivência, do que tem acontecido na minha vida, do que eu tenho aprendido, porque não tem nada melhor do que falar aquilo que você está passando, aquilo que você tem provado, amém? E isso que eu quero compartilhar hoje, sobre essa questão. Eu quero falar da simplicidade de viver servindo a Deus, mas com alegria. Não é servindo por servir, é com alegria, amém? Te deleitando no serviço, te alegrando no que você está fazendo, amém? Então, a minha oração é que o Senhor Jesus hoje venha te tocar através do seu Espírito, que o Espírito do Senhor esteja no teu coração nesse momento, te tocando, que você possa ser tocado e venha fluir sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? A imagem do nosso Senhor Jesus, amém? Nós precisamos ser. Eu vou falar aqui um pouquinho, uma história assim muito especial para mim. Hoje até estava falando com meu pai sobre algumas coisas, só para tirar as dúvidas, mas não sou tão velho, viu gente? Eu nasci em 1985, mas pelo que eu me lembre, praticamente já assim, 2, 3 anos que eu me lembro ainda, no caso da minha infância, eu já cresci num lar missionário, num lar onde os meus pais, eles tinham essa linguagem missionária, essa linguagem de serviço, de trabalho, de cuidado. Então, cresci nesse ambiente, amém? E em 1987, meu pai, ele já estava nas missões, fazendo trabalho missionário transcultural para outro país. E lá eu tive muitos exemplos da questão do serviço que os meus pais exerciam naquele país. Então, comecei a perceber que tudo que eles tinham era para serviço. Tudo que eles tinham mesmo era para serviço, tudo. Eu me lembrei de um Jeep Toyota, aqui quem é velho conhece. Aquele Toyota Bandeirantes, 4 cilindros, né? Bem silencioso, só que não. Barulheira forte. 1959, foi o primeiro carro do meu pai, das missões no ano de 87. Eu me lembro que para ele ligar o carro, fazia um barulho tão grande, tão forte, que às vezes tinha vizinho que reclamava, né? E demorava para esquentar aquele motor, que era 4x4. Mas ele utilizava esse carro, pelo que eu me lembro, meu Deus do céu, ele usou aquele carro tantas vezes. Ele utilizava o carro não somente para fazer o trabalho missionário, assim, de levar, não a questão do trabalho missionário, mas de ir à igreja, de ir ao culto, de fazer o trabalho da obra, do culto. Mas sempre tinha alguém pegando uma carona naquele carro, eu me lembro disso. Quantas vezes meu pai usou aquele carro para levar algumas pessoas que precisavam de um médico, porque na cidade que fazíamos a obra, era uma cidade que não tinha essa estrutura medicinal, não tinha médicos assim, então tínhamos que ir para a capital para poder levar essas pessoas. Meu pai fez tantas vezes isso. Então aquele carro não era dele. Vocês dão para entender o que estou falando? Não era dele. Ele estava com aquele carro nas mãos, mas ele utilizava aquele carro para serviço o tempo todo. Gente, o tempo todo mesmo. Sempre tinha alguém se beneficiando com o serviço daquele carro. A minha casa, na casa onde nós morávamos, aquela casa, gente, vivia o tempo todo com pessoas. Sempre recebíamos pessoas naquela casa. Então, às vezes eu me lembro que acordava pela manhã, já via algum irmão ali que estava chegando,
um pastor que estava vindo de uma outra cidade para levar a palavra, a mensagem, né? Onde havia o trabalho da igreja lá. Ou se não, também pessoas que dormiam em nossa casa, porque havia poucos irmãos que tinham uma casa estruturada, com alguns quartos, para que eles pudessem descansar. Meu pai e minha mãe, assim, sempre hospitaleiros, né, serviam os irmãos, minha mãe fazendo café ali, servindo os alimentos, e sempre cuidando dos irmãos. Então, aí já comecei a entender um ambiente, né, de serviço desde a minha infância. E aí, às vezes, quando a gente saía também, meu pai levava a gente para passear, assim, chegávamos numa lanchonetezinha lá, que não tinha muitas, né, na cidade pequena, mas se passava algum irmão, aí ele já convidava, ei, vem cá, bora comer junto, né? E ele pagava o lanche do irmão e já chamava para essa pessoa se chegar perto a nós, né, convidando para a gente compartilhar ali, ter uma comunhão com algum irmão que passava por aí. Então, meus pais, eles sempre estavam dispostos a servir alguém. Sempre, sempre, sempre. E quando criança, eu nunca refleti sobre essa questão, nunca mesmo, porque aquilo era tão natural que para mim era normal. Estão compreendendo? Então, talvez eu te contando isso, você pode dizer assim, uau, que legal, mas eu nasci num lar onde o serviço, a obra de Deus era natural. Então, eu acreditava que isso era muito natural, a questão de se doar, de compartilhar, de servir, de se doar. E vocês sabem que uma criança, ela aprende com os seus pais. Então, ela fará de maneira natural, porque essa é a cultura que ela aprende. No domingo agora, a pastora estava falando de uma cultura que eles têm na casa. Que se alguém vier contar alguma má notícia, manda logo parar por aí, que eles não gostam de escutar má notícia. Tem uma má notícia, para por aí, preferem ficar guardando o coração, orando ali por essa pessoa e pronto, para manter um ambiente saudável, certo? Então, tenho certeza que o João Pedro está aprendendo aí, certo, gente? E era aquilo que estava acontecendo comigo. De uma maneira natural, eu estava aprendendo a cultura da minha casa. Tive essa convivência, tive esse privilégio, graças a Deus tive esse privilégio. Nasci num lar de pais tementes a Deus. Que privilégio, né? Que privilégio. Quantos aqui tiveram esse privilégio? Aleluia. Glória a Deus. Gente, disso entendemos que para que todas as pessoas que se convertem, né, as que chegam à igreja local, as crianças espirituais, para que tenham uma cultura de amor e alegria em servir, precisam viver em um ambiente saudável, onde seus pais espirituais tenham o hábito de servir com alegria. Amém? Vocês estão captando? Então a pergunta é: será que estamos mantendo um ambiente cultural saudável no serviço do reino de Deus, onde as crianças espirituais elas podem aprender de maneira natural nesse lugar sobre a questão do servir com alegria? Só não precisa responder. E parei para pensar como é que os meus pais aprenderam sobre a questão do serviço. Porque eu disse para vocês que hoje você acha uma gama de artigos de literatura, de livros, até conferências, tudo sobre questão de serviço, sobre a questão de voluntariado, achamos muito hoje. Mas no tempo deles não tinha isso, né? Meu pai se converteu na década de 70, minha mãe em 80, então não tinha isso, era aquela questão de querer mudar de vida, reconhecer o sacrifício de Jesus e agora ser parecido com Ele. Era isso que era pregado. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Não era isso? Amém? Quem é das antigas lembra. Era somente isso. Era muito simples. Amém? Então, como é que eles aprenderam? Meu pai não nasceu em um lar de pais tementes a Deus. Ele não teve esse aconselhamento, se assentar à mesa. Meu pai, ele sentava à mesa com a palavra de Deus todos os dias, líamos juntos, orávamos juntos, cantávamos louvores juntos. Mas ele não teve isso. Minha mãe também, pelo que eu me lembro, o meu avô, ele era espírita. E a minha avó, ela sempre buscava assim, essas religiões alternativas, como candomblé. Então, minha mãe não teve um lar de pessoas tementes a Deus,
seguidores de Jesus Cristo não tiveram isso. Então, aqui também eu estou comentando sobre essa questão. Temos pessoas que elas são privilegiadas. Vemos pessoas que levantaram as mãos. Ontem estávamos orando por alguns irmãos, entre eles dois jovens, né, um casal de jovens casados, né, o Henrique e a Jaque, que é a cria, né, trabalho da obra do Senhor aqui. Né? Começaram desde adolescentes, aí, próxima à infância, adolescentes, e hoje estão fazendo trabalho pastoral na igreja. Então eles aprenderam desde muito cedo o serviço. Então para eles é natural servir, não é verdade? Que bênção, que maravilhoso. E o que é que eu posso fazer para entender esse propósito de servir, mas servir com alegria? Eu parei para ler esta semana e buscar o que é que eu poderia compreender o mais próximo possível de como eu entender o real serviço, como entender qual é o meu propósito como filho de Deus. E quando nós abrimos no Evangelho de João, no capítulo 3, do 1 ao 8, lemos ali uma pequena história, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, que se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito isso. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Um ponto para entender sobre o real propósito do que eu estou te falando aqui é nascer de novo. Amém? Repita comigo: nascer de novo. Nascer de novo. O nascer de novo, você entende aqui que se aplica tanto àquele que não conhece a Deus, quanto tanto àquele que, entre aspas, conhece a Deus. Nós estamos falando de um homem aqui que era conhecedor de todos os mandamentos, conhecedor da Torá. Nicodemos era um governante dos judeus, é como se fosse um juiz entre eles, um conhecedor, um mestre da lei. Ele conhecia sobre tudo isso. Então, ele passa a buscar ao nosso Senhor Jesus pela madrugada, quase pela noite, chegando à madrugada, perguntá-lo, a dizer assim: o que é que eu preciso fazer, né? No caso, o que é que tu estás fazendo? Só pode prover de Deus. O que é que tem em ti de diferente, né? Porque eu posso imaginar assim, por tudo aquilo que ele já fazia, como homem justo, cumpria todas as leis, ele se achava autossuficiente, mas não acontecia nada, não tinha nenhum efeito na vida dele. Ele apenas era palavras, mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele falava como eles, porém com autoridade, porque dele saía a virtude, saía poder. Amém? Então isso acontecia na vida de Jesus. E ele vem com essa pergunta. Então aqui, Jesus nos dá uma ótima definição sobre como primeiramente entender o propósito do reino de Deus. Podemos ver claramente no versículo 3 e 5, que para entrar no reino de Deus, precisamos nascer de novo. Então, primeiro ele fala assim: você precisa nascer da água. A água significa purificação. E somente através da palavra de Deus, as pessoas poderão buscar um arrependimento, se dia após dia ouvirem a mensagem, como diz em João 15:3. Jesus fala aos seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra
que lhes tenho falado. Então, para que as pessoas possam primeiramente compreender o real propósito de Deus na vida delas, elas têm que ouvir a mensagem, elas têm que ouvir a palavra de Deus. E as pessoas passam a ter uma primeira purificação, que essa purificação praticamente ela é externa, ela é aparente, mas a palavra ela vai confrontando a gente, e nós começamos a ver que precisamos mudar. Só que aí diz, ao seguir, Jesus fala que também precisa nascer da água e do Espírito. E o Espírito está falando sobre o Espírito Santo que habitará nos nossos corações quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador. Esse Espírito, Ele nos impacta e nos confronta os nossos erros. Através da palavra que é ministrada, o Espírito nos conscientiza e nos mostra em onde precisamos ter mudança, provocando essa mudança, trabalhando em nós dia após dia, porque se eu escuto a palavra de Deus dia após dia, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em meu espírito, em meu coração, em minha vida, dia após dia, amém? Então, além de Ele trabalhar em nós, Ele também vai nos lembrar daquilo que nós temos ouvido. Então, se eu tenho o Espírito de Deus, e esse Espírito Ele habita em mim, até em momentos de dificuldade, essa palavra que me foi ministrada dentro de um GC, essa palavra que me foi ministrada num culto, numa reunião de celebração, num culto de quarta-feira, onde eu esteja, no momento que eu estava a sós aí lendo a palavra de Deus, o Espírito vai me lembrar onde eu estou falhando, onde eu preciso mudança, onde eu serei confrontado através do Espírito de Deus. Isso está escrito em João 14, 26, Jesus fala também aos seus discípulos: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará a lembrança de todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Para que nós nos tornemos discípulos do Mestre, discípulos de Jesus, precisamos passar por esse processo primeiramente, amém? Quantos aqui têm passado por esse processo? Digam amém. Pastor, por que você está repetindo de algo tão óbvio? Nós estamos escutando a palavra de Deus. E nós temos o Espírito Santo em nossos corações. Temos o Espírito Santo em nós. O próprio Deus habita em mim. Mas, olha só, vou te falar uma coisa. Jesus, Ele veio fazer o impossível por nós. Sabe o que é o impossível? Ele veio cumprir toda a lei. Nenhum homem cumpriu a lei. Ele cumpriu toda a lei. Ele estava apto para ser recebido como Cordeiro Pascual. Ele estava apto, ele fez algo que nenhum ser humano fez. Ele fez o impossível por nós. Aqui está dizendo que o possível nós devemos fazer. Sabe o que é o possível? Ouvir e sermos humildes. Quando nós ouvimos e sermos humildes, nós vamos começar a compreender o propósito do reino de Deus. Aleluia. Amém? Nós precisamos fazer isso. Glória a Deus. Então, vejamos o que é que Jesus ele disse sobre a questão de servir. Em Mateus 23, 11, ele diz assim: o maior entre vocês deverá ser servo. Jesus, ele ensinou isso aos seus discípulos. Quantas vezes ele deve ter falado aos seus discípulos sobre isso? Quantas vezes algum discípulo sempre saía fora do caminho que o Senhor estava ensinando? Em Marcos 10, 42, nós temos um exemplo. Tiago e João, eles fazem um pedido a Jesus. Aí dizem assim: Jesus, olha, no momento da tua glória, eu quero ficar sentado à tua direita. E outro, e eu à esquerda, Senhor. Eu fico pensando aí, o que é que Jesus, né? O que é que Jesus, não sei, está escrito aqui, mas eu acho que eu como homem, o que é que eu falaria no lugar de Jesus, né? Pessoas estão andando há tanto tempo comigo, ainda não entenderam. Aí Jesus disse: olha, vocês sabem aqueles que são considerados governantes das nações? Eles são governantes e as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Então não será assim entre vocês. Ao contrário,
Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Meu Deus, que forte. Se eu tivesse escutado isso de Jesus, aqui é como se eu tivesse escutado. Porque quantas vezes, oh Senhor, quantas vezes eu quis fazer a tua obra e ser olhado por alguém e ser honrado por alguém em busca de troca de algo. Quantas vezes, Senhor? Quantas vezes? Você pode pensar nesse momento e dizer quantas vezes, Senhor, eu servi esperando que alguém viesse dizer assim para mim: uau, você é muito bom, você é uma bênção. Quantas vezes nós temos feito isso? Esperando que sejamos honrados, que sejamos reconhecidos. Jesus aqui está nos dando uma resposta especial. Não pode ser assim no meio de vós. Não pode ser assim no meio de vós. Oh Deus, toca os nossos corações, Pai. Que os teus filhos que estão aqui, eles entendam o que está sendo falado, Pai. Oh, meu Deus. Oh, meu Senhor. Toca os nossos corações, Pai. Tira a dureza dos nossos corações. Oh, se a gente for ver vamos ver o exemplo, os exemplos que Ele deu, meu Senhor. Oh, meu Pai. Ele servia de tantas maneiras. Jesus diz em Mateus 9:35 que ele caminhava, nossa, está escrito todos os povoados e cidades, a disposição que meu Senhor tinha para pregar o Evangelho. Ele desgastou a vida dele em prol de nós, desgastou, porque ele sabia que havia muitas pessoas feridas, doentes, enfermas, com espíritos malignos, atormentados. Ele sabia disso. Você está compreendendo? Para eu compreender que o reino de Deus, o que é o reino de Deus, eu preciso sentir o que Jesus estava sentindo aí. Muitos de nós não estamos sentindo ainda isso. Nós não temos compaixão como Jesus. Então ele andava por todas as cidades e povoados. Às vezes nós não conseguimos ir na casa do nosso vizinho, não é verdade? Que está precisando de ajuda, e está na cara que ele está precisando de ajuda, mas nós somos indispostos a nos levantarmos e irmos lá levar o Evangelho. Jesus fez isso, e ele andava, entrava nas sinagogas, com risco de ser apedrejado, de ser morto, e pregava a verdade ali, porque ele não tinha medo da hipocrisia, ele falava a verdade, né? E ali ele ia passando, só que tinha uma diferença. Isso que Nicodemos estava dizendo. Ele passava e quando tinha pessoas que estavam necessitadas, de cura, diz aqui que ele curou a todos. Diz aqui que ele passava e curava todas as enfermidades e todas as doenças. Quantas pessoas enfermas e doentes nós temos ao nosso redor, que estão precisando de um serviço celestial. E quem é que pode fazer esse serviço? Ele serviu com tanta simplicidade. Isso aqui é uma das que mais me chamou a atenção, assim, que mais me impactou, porque ele serviu com simplicidade e humildade, gente, e humildade entre os homens. Em João 13, fala de uma história ali, onde Jesus, ele está ceando com os seus discípulos, e eu fui ler no original, que diz que ele, de repente, pega as suas vestes, ele tira as vestes,
Então, tirar as vestes é ficar nu. Não se escandalize, mas é isso que está escrito. Ele ficou nu e se cobriu, se cingiu com uma toalha. E fui procurar na parte antropológica, histórica, cultural ali, do que significa isso, por que ele fez isso. Então, no tempo de Jesus, como é que era que um escravo se vestia? O escravo, ele ficava sem nenhuma outra roupa, a não ser essa toalha de serviço. Se ele estava na casa de um senhor, na casa do seu senhor, e as pessoas chegavam de viagem, ou chegavam do trabalho, do campo, os senhores e até os convidados, ele estava com aquela roupa para ser reconhecido de que era ele que fazia o trabalho de limpeza dos pés das pessoas, para fazer a higienização dos pés das pessoas. Então, as pessoas chegavam lá e viam aquele escravo com apenas a toalha, né? Somente a toalha, então pediam para que eles pudessem ser limpos. Então, essa pessoa vinha na mesma hora e servia, e fazia esse trabalho de limpeza, para que aquela pessoa pudesse relaxar, estar limpo para poder ceiar, comer e descansar naquela casa. Jesus, ele fez isso. Ele se colocou no lugar de um escravo. Ele colocou uma toalha, se cingiu com uma toalha como um escravo. Por isso que Pedro ficou escandalizado. Por isso que Pedro ficou escandalizado, e ele fala assim: Senhor, tu não vais lavar os meus pés, tu não lavarás os meus pés. Jesus lhe respondeu e disse: olha, o que eu faço, tu não o sabes agora, porque Pedro era como Nicodemos. Pedro não tinha ainda um revestimento do Espírito de Santidade na vida dele, ele não tinha isso. Ele não havia conhecido ainda o poder de Deus na sua essência, no seu interior, ele não entendia isso. Aí Pedro, aí disse assim a Pedro, Pedro a Jesus, tu nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não lavá-los agora, tu não tens parte comigo. O que Jesus está dizendo aqui, preste atenção, você, quando recebe a Ele como Salvador, você se torna filho de Deus, amém? Nós sabemos disso, nós nos tornamos filhos de Deus, e filho de Deus é rei, porque Jesus é rei de reis, então Ele é rei de nós somos os reis, e Senhor de senhores, nós somos os senhores, vocês estão compreendendo? Porém aqui Ele está dizendo que, enquanto o governo dele não se instala na terra, ele está dizendo aqui que se você não fizer o que ele fez, na terra, você não tem parte no reino com ele, porque só vai governar com ele aqueles que se tornaram servos nessa terra, aqueles que deram a sua vida por completo nessa terra, aqueles que não tiveram problema de servir com toda a sua vida, com medo de desgastar. Não tem problema se os anos passam, não tem problema se o corpo desgasta, não tem problema. Sabe o que é o melhor disso tudo? É a alegria que nós temos com um dia que o nosso Senhor Jesus voltar e prestarmos conta com Ele, e Ele disser assim conosco: meu filho, você foi fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. É isso. E aqui ele estava falando para Pedro sobre esta questão, mas Pedro não entendia, porque ele era como Nicodemos, e ele não compreendia ainda, ele não entendia ainda. Ele serviu como submissão a Deus. Jesus serviu com submissão, ele se submeteu até o fim. Lá em Gálatas 1:3 diz: a todos vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desse atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele voluntariamente, ele se submeteu voluntariamente. Ele poderia ter dito não, ele poderia ter se aproveitado da situação dele como Messias, como escolhido, e ter manipulado as pessoas que estavam lá, porque ele tinha o conhecimento, e sobre ele estava o espírito do conhecimento. Ele podia ter feito tudo isso, mas não, ele se submeteu até o fim, não subiu orgulho em seu coração, ele se submeteu até o fim,
tudo por amor a nós. Aleluia. E o que é que nós aprendemos com isso? Sabe o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos o verdadeiro amor. Em João 3,16 diz que nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3,16. Nisto nós conhecemos todo o significado do amor. Se alguém te perguntar o que significa o amor, grava lá na tua palavra, na Bíblia, teu celular, 1 João 3,16, e fala para a pessoa. Existem tantas pessoas nesse mundo que nunca provaram do amor real, estão buscando amores que se desvanecem, que sucumbem, procuram amor passageiro, e aqui diz que o verdadeiro amor, Deus nos deu a conhecer através do seu Filho Jesus, dando a sua vida por nós, por todos nós. E sabe o que eu devo aprender com isso? Que eu preciso entender esse amor e começar a dar a minha vida pelas pessoas, pelos meus irmãos, por aqueles que me rodeiam. Então, da história que eu te contei no começo sobre os meus pais, eu posso te dizer aqui que eu vejo uma resposta, tenho uma resposta de como eles conseguiram ter um coração voluntário de doação, de serviço ao reino de Deus. Então, eles não nasceram num ambiente natural ali, como eu via isso, era natural. Eles fazendo aquilo, acabou fazendo parte da minha cultura. Então, para mim não é nada mais do que natural servir as pessoas. Mas aqui eu vejo de como foi que eles entenderam o real propósito de um filho de Deus. Através do novo nascimento e do ambiente de serviço e de doação que eles tiveram quando se converteram, eles foram influenciados por pessoas, que os ensinaram, que foram exemplo vivo na vida deles, dia após dia. Eu só posso dizer isso, não foi com curso, não foi com conferência, não. Sabe como é que foi? Eles chegaram na congregação, viram os seus líderes, viram as pessoas, como elas faziam, como elas tratavam uns aos outros, e aprenderam e disseram: eu quero ser como essa pessoa, porque Jesus é assim, como essa pessoa está fazendo, como ela está se portando, assim que Jesus é. Eles viram isso e levaram isso para a vida inteira. Meus pais hoje já estão chegando aos 60 anos, só de ministério meu pai já está quase chegando aos 40 anos de ministério. 40 anos de ministério, servindo sem parar. Eu só tenho aprendido dia após dia. Eu quero contar aqui uma história, não sei se o pastor Heber lembra, mas a simplicidade, gente, a simplicidade é muito importante. Estamos falando de se doar, de entregar o nosso tempo, às vezes em troca de nada, né, pastor? Sempre fazemos em troca de nada. Quando amamos de verdade, fazemos em troca de nada. Então me lembro, em 2010, que cheguei aqui tendo muitas dificuldades espirituais, e eu me lembro que o pastor Heber, ele me recebeu aqui. Na verdade, nem nos conhecíamos, simplesmente ele disse que me receberia, que gostaria de me conhecer. Gente, eu me lembro que eu fui tão bem tratado, tanto por ele quanto o pastor Edilane. Nós nos sentimos assim sentimos tão aconchegante o lugar. Eu estava com o coração tão ferido com algumas coisas que haviam acontecido na minha vida com o decorrer do tempo, que quando eu senti esse afeto, esse carinho da parte deles, nos marcou. Minha esposa, ela sabe do que eu estou dizendo, e eu me lembro que dali saiu todas as nossas dúvidas. Foi com um simples gesto, foi um churrasquinho simples ali, sentamos, conversamos e oramos, somente isso. E você disse assim: olha, fica à vontade, aqui a casa é sua. Foi isso que você nos disse. Disse: olha, se tu quer mesmo ficar com a gente, fica à vontade,
aprende, fica aqui pertinho, cola com a gente, não fica longe não. Foi assim, foi simples. Eu disse para ele assim: amém, pastor, o que eu preciso fazer para servir? Oh, muito simples. Aqui na igreja nós temos algumas regrinhas básicas. Naquele tempo tinha umas regras básicas, que até hoje tem, mas você faz aqui, esse curso aqui tal, né, de aprendizado, e depois disso você se inclui a um GC, e pronto, você pode fazer parte com a gente. Muito simples, sem dificuldade alguma, né? Você não precisa pular de paraquedas, não precisa fazer canopia, precisa andar de motocross, nada disso, é algo muito simples, somente isso. Precisa jejuar um mês inteiro, não, bem simplão. E eu me lembro que desde aí eu conheci a Igreja de Adoração, conheci o pastor Heber, conheci a pastora Edilane, um trabalho super simples, e isso guardei no meu coração por um bom tempo, tanto que quando voltei do campo missionário, para onde eu quis retornar? Para minha casa, aqui é a minha casa, gente. Glória a Deus. Eu me sinto em casa aqui, porque me sinto acolhido, eu me sinto bem aqui, e eu vejo que Deus tem algo a fluir muito grande na vida desta igreja, através do corpo dessa igreja, mas basta nós fazermos o possível, sermos limpos pela palavra e deixar que o Espírito trabalhe em nós. Aleluia. Glória a Deus. Gente, quando se fala da questão do serviço também, porque eu tive alguns problemas, né? E isso eu vou contar agora. Nunca o pastor Heber escutou essa história, mas eu tive alguns problemas com o sistema, porque às vezes o sistema ele é engessado, ele dificulta as coisas. Você quer servir, gente, existem igrejas que estão perdidas, que você quer servir, eles dificultam o máximo para você não fazer a obra. Então eu tive dificuldades assim, feridas, e quando eu cheguei aqui, a facilidade de poder desenvolver, porque não deu 6 meses, eu já estava tocando, e também já tinha, naquele tempo era célula, já tinha uma célula, estava trabalhando na evangelização, estava numa célula, fiz encontro com Deus, foi uma bênção, a gente ia ganhando muitas vidas naquele tempo, o trabalho fluindo, sem sistema, sem engessar, de uma maneira leve, suave, só na simplicidade de fazer. Então eu fui curado, não somente pela palavra, mas através da atitude dos meus pastores, da atitude das pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu fui curado, gente, mas fica de vez em quando aquelas pequenas sequelas, né? Então, voltei para Belém, fiquei mais um tempinho lá, antes de ir para o campo missionário, mas lá, eu comecei a ser quebrado, porque na igreja justamente que eu voltei, era na igreja onde havia sido ferido, né? E agora lá eu estava lutando contra o sistema engessado ali, aquele sistema rígido, duro. Gente, eu poderia ter falado um monte de metodologia lá, um monte de ensinamento, um monte de coisa, mas sabe o que foi a diferença lá para que Deus fluísse o seu poder, a sua glória? Eu apenas fui discípulo de Jesus naquele lugar. Eu comecei a compartilhar com as pessoas, eu dava o meu tempo para compartilhar a palavra com as pessoas nas casas, ia nos lares para evangelizar, compartilhava o que eu tinha em alimentos, coisas tão simples, com pessoas que estavam necessitando da parte alimentar, não somente nisso, mas uma amizade, jogando uma bola juntos, algo muito simples, muito simples, muito simples. E as pessoas começaram a entender tanto sobre isso, né, que as vidas estavam ganhando valor, estavam subindo nas bolsas de valores ali. Porque tem crentes que não dá valor para a vida, gente. E lá eles começaram a ver que o negócio era do céu, entendeu? Então eles começaram a ver que não tinha mais o que eles ganharem nessa vida do que ganhar vidas para Jesus. Não tinha nada mais precioso do que ganhar vidas para Jesus. E eu me lembro que as pessoas começaram a entender, e eu trabalhei muito tempo no bairro do Tapanã ali, e no Tapanã, as pessoas têm pouco poder aquisitivo. Então, só para ter uma ideia, gente, aqui um encontro com Deus custa R$70, lá custava 180, gente. R$180, olha como é barato aqui.
180 para poder alugar uma chácara, para poderem se alimentar sem lucro algum. Então, às vezes tinham pessoas que iam convertendo, tantas pessoas iam convertendo, que a gente não tinha como pagar, né? E essas pessoas que convertiam também, às vezes não tinham condições financeiras. Tinha gente que ia vendendo o telefone, vendia o telefone e comprava 5 entradas, 5 inscrições para o encontro com Deus, e levava as pessoas. Começaram a vender as suas roupas, começaram a fazer venda de coxinha, venda de salgados, venda de doces, e iam levando as pessoas, e iam se virando, porque nada era melhor do que uma vida que se convertesse ao Senhor. Nada era mais valioso do que uma vida que eles poderiam ganhar para Jesus. Vocês estão compreendendo? Então começou a gerar esse amor, esse serviço, essa maneira de lidar, de doar a sua vida, de compartilhar o que tem. E isso traz crescimento para a igreja. Traz crescimento. E a igreja, gente, no período de 1 ano e 6 meses, quase 300 pessoas se converteram a Jesus. 300 pessoas. Fui eu que evangelizei? Não, foram as pessoas que foram compartilhando e dando testemunho com as outras, e elas começaram a ser usadas através do serviço, através do Espírito que estava na vida deles. Eles começaram a compartilhar o amor de Deus, não por causa daquilo que eles falavam bonito, mas daquilo que eles atuavam, na maneira como eles testemunhavam o amor de Deus. Isso foi muito forte. Isso foi muito forte. E, gente, o que eu estou te dizendo são assuntos assim, de mudar a vida mesmo, de mudar as nossas atitudes, de mostrar o nosso testemunho de discípulo de Jesus mesmo. E uma vez eu estava fazendo o trabalho missionário no Equador, e já havia se passado alguns meses já depois desse trabalho que eu havia feito no Tapanã, e eu andando de bicicleta, porque tinha que andar de bicicleta para ir para a cidade, porque eu morava bem fora da cidade. E toda vez que eu passava de bicicleta, eu via um casal andando, na verdade o esposo da senhora ia empurrando a cadeira de rodas, né? E a esposa dele tinha problemas, né, físicos, e ele fazia esse transporte quase todo dia para a cidade, e eu passava de bicicleta do lado deles, até que chegou um dia que eu me cansei de ver aquilo. Eu me lembro que eu passei de bicicleta do lado deles, porque eu estava sempre pedindo a Deus assim: Deus, eu quero ser um discípulo teu, eu quero ser cada vez mais parecido contigo, eu quero cada vez me parecer, eu quero que as pessoas vejam Jesus na minha vida. Sempre fazia isso. E naquele dia eu me lembro que eu passei de bicicleta do lado daquele casal, passei 1 quilômetro mais para cima, e lá eu parei, eu fui tomado de amor e de compaixão. Eu peguei aquela bicicleta, eu guardei na casa de outra pessoa e voltei caminhando. E cheguei lá com eles, e eu disse assim: eu posso ajudar você a levar essa cadeira de rodas? Aonde você vai? Aí disse: não, eu vou bem longe, mais para lá. Não tem problema, eu vou ajudar. Quando eu comecei a empurrar aquela cadeira de rodas, ele me disse em espanhol: graças a Deus que você estava aqui, graças a Deus que você veio, graças a Deus que você está me ajudando. Eu tive uma das maiores experiências sobre serviço ali, porque naquele momento eu me renunciei. Eu tinha outras coisas para fazer, mas naquele momento eu disse: eu vou dar esse tempo para Deus, eu vou louvar o nome dEle, eu vou testemunhar do amor dEle. E eu me lembro que depois que eu fiz isso, eu fui conversando com eles até chegar no centro. Depois eu peguei o número de telefone deles, e passando alguns dias depois, eu consegui achar a casa deles, que era bem longe. Eu soube que eles andavam quase 5 quilômetros subindo a ladeira para poder chegar no centro, e ele vinha de cadeira de rodas. E eu cheguei lá na casa deles, eu vi que eles eram bem pobrezinhos, e consegui falar com eles, orar por eles. Depois eu falei com alguns irmãos do Equador, e naquele exato momento eu falei para os irmãos a situação deles, e nós fizemos algumas cestas básicas, levamos lá para eles esses alimentos. Me lembro que era de noite, quase 10 da noite quando fizemos isso, e só por causa desse gesto, gente, eu perguntei para eles assim: vocês gostariam de aceitar a Jesus como Salvador? Naquele exato momento,
os dois se converteram a Jesus, e mais uma outra pessoa que morava com eles na casa deles, por causa do testemunho vivo, por causa do testemunho do nosso Senhor Jesus. Porque quem foi louvado aí foi Ele, a glória foi para Ele, aleluia, a glória foi para Ele. Gente, para ter alegria em servir pessoas, você precisa primeiramente entender que você serve a Jesus. Outra questão é você ter certeza da paternidade de Deus, pois quem não tem problema, né, com a paternidade, não tem problema com a identidade de filho, ele não vai ter problema em servir as pessoas. Quando você tem certeza da paternidade de Deus, não vai ser humilhante, né? Não vai ser humilhante você servir as pessoas, porque você sabe que você é rei, que você vai governar quando Jesus volte. Nós queremos alcançar esse novo nível. Queremos alcançar esse novo nível. E para que nós alcancemos esse novo nível, nós precisamos nos comportar como filhos de Deus. Precisamos nos comportar como filhos de Deus. Precisamos entender que Jesus só pode estar presente numa igreja que ela trabalha como corpo. Porque Jesus, ele é o cabeça do corpo. E nós somos os membros. Então, se não há membros, não há cabeça. Vocês estão compreendendo? Então, o corpo ele tem que estar montado para que tenha a cabeça. E o cabeça é Jesus. Ou seja, Jesus ele não atua no corpo desfigurado, no corpo deficiente. Jesus atua no corpo perfeito, no corpo em unidade. Amém? No corpo perfeito e em unidade. Se um membro ajuda outro membro, significa que Jesus é o cabeça, que Ele é o Senhor do que fazemos. Se nós somos egoístas e fazemos apenas por benefício próprio, não somos parte do corpo, nós somos parasitas. Se você faz coisas apenas por algum tipo de privilégio, por benefício próprio, você não é corpo, você não é membro, você é um parasita. E nessa noite, eu quero que você ponha-se em pé, em nome de Jesus. O que é que um parasita ele quer? Ele quer apenas sugar o corpo. Ele vem se alimentar no corpo, ele vem apenas para ser servido no corpo, ele vem apenas para ter benefícios. Mas nós não somos parasitas, nós somos membros do corpo. Nós trabalhamos em prol do corpo. E se nós somos corpo, amém, precisamos cuidar uns dos outros, precisamos nos importar com todas as áreas do corpo. Nada aqui é mais importante do que o outro. Tudo, gente, que caminha em unidade, que caminha em perfeição no corpo, vai ser benefício para todas as partes do corpo, em nome de Jesus, amém? Portanto, em 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: nada do que você está fazendo é vão. Nada. Você pode ter tribulação, você pode ter dificuldades, você pode estar sentindo peso sobre você nesse momento, mas até as dores que você tem sentido por trabalhar no reino não é em vão. A tua alegria é no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus nos ensinou a servir como um irmão, como um servo. Ele nos ensinou que devemos fazer isso uns com os outros. E nessa noite, gente, eu quero, assim, com toda a humildade do meu coração, se eu pudesse aqui rasgar as minhas vestes na presença de Deus para pedir misericórdia pela igreja, eu faria isso. Se eu pudesse aqui
fazer o máximo. Eu sei que não posso, porque de nada vale o meu próprio esforço. Só quem pode fazer o impossível é o Senhor. Mas a minha oração aqui é para que a igreja entenda o real propósito dela nessa terra. Nós temos um propósito. Aleluia. Amém. Eu quero fazer um momento especial com vocês. Eu não vou pedir para você que gostaria de ter nesse momento um renovo ou algo assim, te chamar aqui à frente. Eu gostaria de chamar todos vocês que são parte do corpo à frente. Nós vamos fazer um ato profético nessa noite. Nós vamos fazer um ato profético. Todos nós precisamos. Eu também estou me colocando aqui como aquele que está precisando. Precisamos andar em unidade. Precisamos sentir a dor um dos outros, nos alegrar uns com os outros. Tudo nessa igreja é para a prosperidade do reino de Deus. Tudo que se faz nessa igreja é para a prosperidade do reino de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Nós vamos orar primeiro e depois nós vamos impor as nossas mãos sobre vocês, amém? Depois os pastores vão me ajudar a impor as mãos sobre vocês. Mas eu creio que o Senhor vai ativar nesse momento um coração como de Jesus em nós. O Espírito vai ativar um coração como de Jesus em nós, com humildade, com humildade, com mansidão, com mansidão, paciente, com muita paciência. Eu creio que o Senhor vai gerar em nós aqui. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Senhor, oh meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, somos igreja, somos a noiva. A tua palavra diz que a noiva ela não pode ter mancha. A tua palavra diz que a tua noiva não pode ter rugas, não pode ter máculas. Oh. A tua palavra diz que não pode haver deficiência na noiva do Senhor. Nós queremos ter, Senhor, nesse momento, te pedimos que nós queremos ter perfeição. Nós queremos andar em perfeição. Mesmo sendo imperfeitos, queremos andar na perfeição do Teu Espírito, na perfeição do Teu testemunho, Senhor. Queremos andar, Senhor, na perfeição do Teu Espírito profético. Queremos andar na unção do Espírito de santidade. Queremos andar, Senhor. Eu quero orar, Senhor, nesse momento, te pedindo, Pai, por cada um de nós. Eu mesmo me colocando aqui com súplicas em Tua presença. Nós não queremos mais nada mediano, Senhor. Nós não queremos ser mais uma igreja mediana, medíocre. Nós não queremos, Senhor, ser uma igreja morna. Nós queremos ser uma igreja viva. Aquela igreja que está buscando ao Senhor Abba Pai todos os dias e está clamando Maranata, ora vem Senhor Jesus. Através não somente dos nossos louvores, não somente através, Senhor, daquilo que fazemos dentro dos cultos, mas daquilo que nós estamos fazendo fora das quatro paredes. Nós queremos ser testemunho vivo do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Escuta, Senhor, o nosso clamor. Escuta, pois somos Tua igreja. Nós somos a Tua igreja. Nós somos a Tua congregação. Oh, e o Senhor está no meio da congregação que Te louva. O Senhor está no meio de uma congregação santa, numa igreja purificada, numa igreja redimida. E nós fomos redimidos, nós fomos santificados. Nós não aceitamos esse sistema desse mundo. Nós nos rendemos ao sistema celestial nessa noite. Nós nos rendemos ao sistema celestial nessa noite. Nós nos rendemos ao Senhor. Governa sobre nós. Governa sobre nós, Pai. Governa sobre nós, Senhor Jesus. Nós somos Teus. Tudo é Teu. Tudo é para Ti. Tudo pertence ao Senhor. Nada é nosso. Nem as nossas famílias, nem as casas que temos.
nem os objetos que nós temos e administramos as empresas, tudo pertence ao Senhor.